Alguns brasileiros que estão investindo em imóveis no Panamá ou que estão pensando em investir, seguidamente me perguntam sobre os custos de manter e de revender um imóvel depois. Para isso, é claro que eu sempre passo para quem é especialista no assunto, até para dar a informação correta e completa. Mas depois que eu ouvi essa explicação 70 vezes, eu aprendi. Então eu já vou usar esse vídeo para deixar aqui explicadinho para você que hoje é comprador, mas já está querendo enxergar lá adiante quando quiser vender o seu imóvel aqui no Panamá. Sejam muito bem-vindos ao canal do Panamá, o segundo canal do Panamá mais famoso do mundo. E o vídeo de hoje ele é bem específico para quem está comprando ou pensando em comprar um imóvel aqui no Panamá, e geralmente isso acontece por duas razões. A primeira, a pessoa está comprando pela simples necessidade de atender o requisito migratório e precisa, por força da lei, manter esse investimento por 2 ou 5 anos sob o seu nome, né? Então, quando tiver a residência, então depois ele já pode vender. E, ou segunda opção, então, o investidor ele não quer morar no Panamá, não quer residência, mas ele quer investir mesmo, está comprando, por exemplo, imóvel na planta e quer vender pela valorização nos próximos 2 anos, que é geralmente o prazo de entrega dos apartamentos aqui. Então, nesses casos, tem algumas questões importantes também no contrato de venda, no caso de imóveis de planta, e por isso que você não pode nem ser doido de vir para o Panamá, não falar com a Tereza para receber recomendações dos melhores profissionais idôneos, né? Para que já na assinatura do contrato você faça um negócio muito bem feitinho. Então eu vou explicar com desenhos, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu acho que fica mais fácil ensinar. Muito bem, então a Receita Federal, como a gente conhece, no Panamá, se chama Direção Geral de Ingressos. Perante a Receita Federal do Panamá, ou a DGI, existem então 3 contribuintes. Um é a pessoa física, né, que aqui é a persona natural, a pessoa jurídica e o imóvel. Então, ele figura como um contribuinte. Então, quanto a custos de manutenção do imóvel, anualmente se paga o IPTU, né, que é o Imposto de Imueble, aqui no Panamá, podendo ser dividido em 3 partes. Então, como é que fica o valor desse imposto? Até 120 mil ele é exonerado, é isento, né? A partir de 120 mil até o 250, que é a faixa de preço que geralmente nós trabalhamos, se paga 0,5% da diferença desse valor. Então, por exemplo, um imóvel de 200 mil, ele vai pagar aí o 0,5% sobre o valor de 80 mil dólares, por exemplo, que dá 400 dólares por ano referente a esse pagamento deste imposto. Agora, quando se decide, então, seja a nome de pessoa física ou pessoa jurídica, fazer a venda do imóvel, existem, então, 2 impostos, tá? Duas obrigações aí a pagar. Um deles é o ITBI, né, que vai ser 2% do valor de avaliação do imóvel, ou como se conhece no Brasil por valor venal, né? E quanto à questão de ganho de capital, então, tem 2 possibilidades, que isso quem escolhe é o vendedor, ou seja, o dono do imóvel, então, que vai decidir como ele paga esse, que é quem deve, lógico, né, esse valor. Então, ele pode optar por pagar 3% do valor de venda ou 10% do lucro deste imóvel. Preferir pagar 3%, mas só que nem sempre é o mais vantajoso. E é claro que o vendedor vai escolher o que for mais vantajoso para ele. Por exemplo, um imóvel que foi comprado por 180 mil e está sendo vendido por 200 mil, se ele optar por pagar 3% do valor venal, ele vai pagar 5.400. Se ele optar por pagar 10% sobre o ganho de capital, ele vai pagar 2%. Então, nesse caso, vale mais a pena optar por pagar os 10%. No mesmo apartamento de 180 mil, vamos supor que ele está vendendo por 280, isso aqui é meio ficção, mas enfim, né, vamos supor que sim, foi possível. Então, se ele optar pelos 3% nessa situação, ele fica com os mesmos 5.400. Se ele optar pelos 10% de ganho de capital, então ele vai pagar 10 mil, então nesse caso convém mais optar pelos 3%. E assim vai, né? Tem outros exemplos aqui que a gente poderia dar também, mas é basicamente para se entender como é que funciona esse processo. É claro que tem alguns detalhezinhos a mais, por isso que eu sempre recomendo e sempre estou acompanhada de especialistas na área que poderão dar a você uma consultoria
completa, uma consultoria exata para, né, tratar todos esses números e antes, né, de fazer qualquer operação, até o pessoal que está comprando comigo ainda não venceu ainda esse prazo mínimo aí, ou as pessoas ainda não estão interessadas em vender os imóveis que compraram no ano de 2023 e 2024. Então, por enquanto, essa operação com os clientes que fizeram essas compras recentes ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E quando isso acontecer, é importante, então, poder se assessorar aí com pessoas que estejam devidamente capacitadas para fazer, né, colocar essas contas aí de uma forma exata, né, o que eu estou explicando aqui. Então é isso, somente a título de informação, porém o empresário, por DNA, quer saber como as coisas funcionam, né? Mas é claro que quem vem ao Panamá é para ser muito bem atendido. Então, se está passando pela sua cabeça investir em um imóvel aqui no Panamá, vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, já aproveitando aí para te convidar a assistir um vídeo do apartamento modelo que está atraindo muitos brasileiros aí para investimentos seguros e rentáveis aqui no meu amado Panamá.